Bom, se não bastasse a derrota vexatória, ridícula, absurda e mais um, né, vexame do Santos no dia de ontem, a derrota para o Vitória em plena Vila Belmiro, se colocando numa condição de possível rebaixado, de birrebaixado, que é uma vergonha completa para a história desse clube, a gente teve que amanhecer hoje assistindo ao presidente do Santos delirar numa entrevista de podcast. Pelo menos o presidente oficial do Santos, porque gosto sempre de repetir, segundo fontes, quem manda e desmanda, quem manda prender e manda soltar dentro do clube hoje é seu filho, Marcelinho Teixeira, e que Marcelão ou Marcelo Teixeira não toma nenhuma atitude dentro do clube sem pedir autorização para o filho, né? Bom, se for isso, um processo de estelionato eleitoral completo dessa gestão, porque, primeiro que assim, venderam uma série de coisas que não estão sendo cumpridas, coisas inclusive que o Marcelo Teixeira, no trecho aqui que eu quero reagir do BarbaCast, chegou a tocar nos assuntos, né? Quando fala inclusive de finanças, assim. É de uma loucura, é de uma disfarçatez, é de um descompromisso com o associado, com o torcedor, é de um desrespeito, sabe, as falas do Marcelo Teixeira com a realidade do Santos. O cara, juro por Deus, o cara é um lunático, ponto. Ele é um lunático, ele não faz a menor ideia do que está acontecendo, do que se tornou o Santos, do que fazer pra frente. A leitura do cara que oficialmente é o maior mandatário do clube hoje mostra por que a gente tá no buraco e porque a tendência é afundar ainda mais, porque o Santos está na mão de um despreparado que, segundo fontes, repito, apuração jornalística, teria colocado o Santos nas mãos do filho brincar de ser dirigente, porque o filho estudou, é mais arejado, então o filho teria a possibilidade de conduzir o Santos a uma situação melhor, o que obviamente não vem acontecendo. E o Santos hoje atravessa páginas nefastas em sua história por conta também dessa gestão, né? Não vamos nos esquecer que mais de 60% de todas as dívidas do Santos hoje foram contraídas por esse senhor, que eu vou pedir licença aqui para o pessoal do BarbaCast para reagir ao vídeo que vos fala aqui. Antes, claro, se você pudesse se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho, hypar esse vídeo, eu agradeço muito, é muito importante para o meu trabalho. E também preciso dar um recado importante, afinal continua valendo a promoção de 20% de desconto em todos os produtos da Quantum Nutrition. Se você gosta de suplementar, se você tem algum acompanhamento médico e utiliza suplementos alimentares ou para sedentarismo, ou para idade avançada, ou para ajudar no desempenho da academia, ou alguns suplementos, inclusive, que vão melhorar a sua pele, vão melhorar queda de cabelo, etc. Tem muita coisa, a quantidade de suplementos existentes dentro do site Quantum, dentro da marca, é uma enormidade. Eu recomendo demais que você aponte aí seu celular para o QR Code que aparece para você na tela e dê uma olhada na variedade dos produtos Quantum. E se você decidir fazer uma comprinha por lá, utilizar o cupom FUTEBOTECO, que você tem 20% de desconto em toda a linha Quantum Nutrition. Tá certo? Recomendo demais. Bom, agora vamos reagir aqui ao Marcelo Teixeira no podcast, no BarbaCast. Vamos ouvir o que Marcelo Teixeira falou para explicar a situação do Santos nesse momento. De mandar as mensagens, a gente vai ler. Claro, mudando um pouco de assunto, mas ainda na questão financeira, né, de fato, eu queria falar sobre o estádio. Né? Como é que, tá, essa parte aqui vamos pular. São uma experiência importante. E a perfeição, dois usando o plano de ser e divulgaremos o plano de negócio, pisarão ao Santos. Perguntas aqui que o pessoal está fazendo em relação ao time, ao elenco. E como eu tinha planejado falar sobre isso, né, eu vou ler as perguntas do superchat que eles mandaram. Por exemplo, o Santos falou Neymar, Roleiros e Barreal e tantos outros caras bons depois de subir a Série B. Dá tempo ao tempo, é tempo de união, não de desespero. Aí o painel santista também mandou aqui. O Santos gastou 200 milhões e tem a 18ª pior campanha em casa. Onde o senhor, como presidente, acredita que errou para chegarmos nessa situação? Pediu uma meia-culpa aqui do presidente. Onde o senhor acha que errou? Ele não Vamos ver se ele vai admitir algum erro.
Você só acredita que houve erro, né? Fale de planejamento, melhor. Primeiro, você falar de planejamento, né, Rafael, num time que vem da segunda divisão, ele é muito difícil. Sim. Porque por mais esforços que você faça... eu tô vendo o planejamento muito difícil do Mirassol, que tinha uma folha de pouco mais de R$1 milhão na Série B, enquanto o Santos tinha uma folha de mais de R$10 milhões na Série B, para ser sincero, 11 milhões o Santos termina a folha na Série B, o Mirassol sobe com uma folha 10 vezes menor do que a do Santos, e o Mirassol está se classificando para a Libertadores direto nesse momento, sem grandes investimentos. O Mirassol investe no que importa, infraestrutura, os caras têm um CT muito melhor que o CT do Santos, os caras têm condições para trabalhar, coisa que o Santos não tem. Saiu um vídeo outro dia aí de um ex-jogador da base apontando as mazelas da base do Santos. Muito me perguntaram se aquilo é verdade. A gente está cansado de saber que a base do Santos, em termos infraestruturais, está jogada às traças em muito tempo. E também por culpa da participação do Marcelo Teixeira, que foi o presidente que mais ficou no Santos nesse século, responsável por 60% de toda a dívida do Santos. É esse senhor que aparece na tela. Mas assim, é muito difícil, né, subir da Série B, muito difícil jogar uma Série A depois de uma Série B. Fala isso pro Mirassol, né, presidente? Por mais acertos e menos erros, você sempre terá um problema de adaptação. Você foi feliz se nós ainda tivéssemos uma continuidade de um processo de Série A, ou até mesmo você cair para B, mas você ter um plano e uma condição financeira favorável, que não aconteceu. Então a questão é a condição financeira desfavorável. Então o Santos tem uma condição financeira desfavorável e foi o quarto clube que mais gastou em compra de jogadores no ano? Então peraí, se o presidente tivesse dito, gente, esse ano vai ser difícil porque a gente está numa condição financeira desfavorável, a gente não tem dinheiro para investir, a gente não pode gastar mais aquilo que a gente arrecada, o clube está num processo de recuperação, a gente não vai gastar muito, então o elenco vai ser enxuto, não vai ter volta de Neymar, não vai ter loucura, não vai ter nada. A gente vai brigar para não cair porque é um processo. Vamos apoiar o clube que naturalmente, com o passar dos anos, a gente se estruturando financeiramente, o desempenho vai melhorar. Se isso fosse feito, sim, beleza. Mas não foi feito isso. O Santos foi um dos times que mais gastou e o Santos hoje tem uma das 6 maiores folhas salariais da Série A, não da Série B. O que justifica isso? Ele não responde. Só um exemplo para a gente ter uma noção. Né? No orçamento de 2024, se o Santos ficasse em 16º colocado, que não caísse para a segunda divisão, em 23 para 24, o Santos teria um prêmio de R$30 milhões. Existem 3 critérios de distribuição dentro do Campeonato Brasileiro. Está dizendo que o Santos, se ele fica na primeira divisão de 23 para 24, ele teria uma premiação de R$30 milhões referente ao Brasileiro de 2023. Entre eles é o ranking do campeonato, a classificação do campeonato. 16º lugar, o Santos nem isso alcançou como receita. O Santos não teve acesso a nenhuma parte dessa premiação, porque quem cai não faz parte do bolo. Aí você vai para o comparativo da receita do televisionamento de 2024, da Série B, do Campeonato Brasileiro. O Santos fez um excelente contrato com a Globo. Qual é o valor total desse contrato? R$11 milhões. Vejam que coisa... O Santos ganhou R$11 milhões em todo 2024 pelo Campeonato Brasileiro, jogando a Série B, quando poderia ter abocanhado bem mais do que isso. Eu não sei expressar a conta, né, porque ainda era um contrato anterior, quanto o Santos ganharia, dependeria da posição que ele ficaria no campeonato de 24, dependeria do número de jogos televisionados, né? Dependeria de uma série de fatores, mas fatalmente o Santos ganharia muito mais se não tivesse caído em termos de receita em 2024 do que acabou ganhando. Ele não está errado. É uma diferença de patamar absurda, completamente diferente num clube da grandeza, da tradição e das exigências do Santos. Só que assim, ele se esquece de mencionar o seguinte. Ele está falando de receitas, né? Peraí, deixa eu ver se ele termina esse raciocínio, que daí eu saliento. O Santos vive esse momento. É um momento onde... Então ele terminou. Uma coisa que ele não lembra é o seguinte. Essas receitas que o Santos deixou de ganhar em 2024, por conta de ter caído na Série B, o Santos recuperou em venda de jogadores. O Santos fez mais de R$200 milhões em venda de jogadores em 2024. Sabe o que isso significa? Que em 2024, o ano que o Santos joga a Série B, o Santos teve uma receita superior a 2023, ano que o Santos jogou a Série A.
E mesmo assim, porque veja, pensa o seguinte, você cai para a segunda divisão, o presidente assume. Então você fala, bom, nós temos aqui a Série B para disputar. Qual que é o orçamento da Série B? Ah, a gente vai ganhar 100 milhões de televisão. Puta, a gente vai ganhar 11. Putz, caralho, a gente vai ganhar 10% de televisão, pelo menos referente ao Campeonato Brasileiro, 10%. Então são 90, tô fazendo uma conta aqui imaginária, são 90 milhões a menos de receita ordinária, né? Ok, então a gente vai ter que simplesmente baixar os gastos nesses 90 milhões para que o time opere no azul, certo? Certo, aí se começa o ano com o Marcelo Teixeira anunciando, fazendo aquela reunião, dizendo que cortou na carne, que cortou os salários dos jogadores, que a folha salarial tinha caído de, sei lá, na época 15 ou 18 para 7 milhões e que o Santos iria enfrentar uma Série B com menos recursos, etc. O que a gente viu? A gente viu o Santos fazendo um monte de contratações depois dessa apresentação, inclusive Patrick, inclusive Yusufa Indi, inclusive Billy Arce, inclusive um monte de porcaria que foi jogar no Santos depois dessa entrevista, que fez com que a folha salarial do Santos subisse para 11 milhões ao fim da Série B, tornando-se, portanto, a maior folha da história de todas as Séries B do Campeonato Brasileiro. Continua, porque não tem nenhum time hoje na segunda divisão que pratique nem perto uma folha de 11 milhões de reais por mês. Então o dinheiro não era o problema, porque o Marcelo Teixeira foi o presidente que mais gastou, mais investiu na história da Série B. E o resultado veio a galope no balanço do Santos de 2024, que mostra que mesmo com a receita sendo superior à de 2023 por conta das vendas dos jogadores, é uma receita extraordinária, mas ela é uma receita, o Santos terminou com um déficit de quase 100 milhões. Então o Santos, para jogar um ano de Série B, o Santos faturou mais de 400 milhões e o Santos gastou mais de 500 milhões no ano, aumentando em mais de 100 milhões a sua dívida no ano. E inexplicavelmente, com ressalvas, o Conselho Fiscal aprovou esse balanço, dizendo que tudo bem, porque o Santos tinha caído para a Série B, desconsiderando que as receitas daquele ano tinham sido superiores às do ano anterior e perderam uma grande oportunidade de empichar esse despreparado, porque comem na mão dele. E aí veio 2025. E 2025, ao invés de pensar, já tivemos um déficit aqui. Primeiro que o Santos faz um planejamento orçamentário para 2025, que nesse planejamento orçamentário, aprovado pelo Conselho Fiscal, aprovado pelo Conselho Deliberativo, o Santos terminaria esse ano com 100 milhões de déficit, 90 e poucos milhões. Então o Santos aprovou um orçamento que novamente seria deficitário. O Marcelo Teixeira fala em gastar menos do que arrecada, mas os próprios orçamentos que são propostos pela diretoria dele prevê um orçamento deficitário, com o Santos gastando mais do que arrecada, inclusive burlando o estatuto do clube e burlando as leis do Profut, que são extremamente importantes para o Santos controlar os seus pagamentos de impostos. Então, assim, o discurso não se sustenta, são números que estão publicados. De um lado está o Marcelo Teixeira com um discurso mentiroso, do outro estão os números que você pode consultar no site oficial do Santos. Você pode consultar isso. É muito fácil, muito simples. Duvida, procure os números. A torcida quer uma recuperação rápida e nós todos queremos também. As ações são para isso. As ações são para que a gente trouxesse nada mais, nada menos que um dos maiores jogadores hoje que existe no futebol mundial. Um dos maiores jogadores hoje que existe no futebol mundial? Então por que ninguém quer o Neymar? Por que ninguém quer? Por que o diretor da Inter de Milão deu uma entrevista ontem dizendo, perguntado se tinha interesse no Neymar, como saiu em jornais italianos, ele falou, isso é uma fantasia. Se fosse no FIFA daria certo, mas a gente está falando de vida real. Por que o Ancelotti não convocou o Neymar quando ele estava jogando? Se ele é um dos maiores jogadores do futebol mundial. Por que o Neymar tem 3 gols, 2 de pênalti só no Campeonato Brasileiro e nenhuma assistência se ele é um dos melhores jogadores do futebol? Ele não é hoje
Melhor jogador do Santos. Quem dirá um dos melhores... Olha o delírio desse rapaz. Neymar decidiu voltar, está no Santos, está no processo de recuperação. E qual é o projeto da vinda do Neymar? O projeto da vinda do Neymar é a Copa do Mundo. O Santos vai jogar a Copa do Mundo. O projeto do Neymar é a Copa do Mundo. Ou seja, o projeto do Santos é com os compromissos do Neymar. É para a Copa, o Santos vai estar lá na Copa do Mundo. Se o Brasil ganhar, o Santos é campeão da Copa do Mundo, vai colocar o título da Copa do Mundo no caralho da galeria. O objetivo do Santos é a seleção brasileira, é servir quem só fudeu o Santos ao longo da história. Quem tirou jogadores como, por exemplo, na Copa das Confederações de 2005, tirou Robinho, tirou Léo do time contra o Atlético Paranaense. Vamos lembrar, né, do Parreira para jogar a Copa das Confederações, jogo decisivo que o Santos foi eliminado pro Atlético Paranaense, nem o lado esquerdo do Santos não pôde jogar porque a CBF tirou. E o compromisso do Santos não é com o Santos, é com a CBF. É com a Copa do Mundo. O compromisso do Santos é servir o Neymar. E para servir o Neymar, tá fudendo os cofres do Santos, tá pagando muito dinheiro pro Neymar. Cara, olha o nível de despreparo desse cara. Queremos ele bem até a Copa do Mundo. Uhum. Essa é a pretensão do Santos, a pretensão do Neymar. Isso, lógico, gera o quê? Recursos, investimento. Visibilidade. Você tem, por um lado, um aumento da sua receita positiva que aconteceu. Tá, mas o aumento da receita em relação ao custo que foi o projeto Neymar. Eles abrem? Isso vai sair no balanço no final do ano. E o Conselho Fiscal vai aprovar de novo se perceberem que o projeto Neymar foi mais negativo, entrou menos de receita do que se esperava, do que os gastos que o Santos tem com o Neymar e com a NR Sports. O que vai acontecer? Você tem ampliou o número de visibilidade de parceiros, de tudo que aconteceu em termos de um clube que saía da segunda divisão e não teria a mesma notoriedade, a visibilidade que teve com a chegada do Neymar. Isso é nítido. Mas isso refletiu o que dentro de campo, Marcelo? Torcedor quer bola na rede, tio. Quer um ano melhor, não quer ficar até o final do ano preocupado com o rebaixamento. O que isso adiantou, cara? Também tivemos esse processo de reconstrução de um plantel de 2025, não gerando um valor de 200 milhões. Né? Isso nós não temos, até porque nós não temos o recurso. Não custou 200 milhões. Quanto que custou o Roleza? Quanto que custou o Tiquinho Soares? Quanto que custou o Tassiano? Quanto que custou o Adonis Frias? Quanto que custou o Alexis Duarte? Quanto custaram esses jogadores que o Santos está contratando? Faz as contas. O cara desmente números que são públicos, velho. O cara diz, porque nós não temos. Não interessa se você tá pagando o Roleza a prestações sem perder de prazo. O balanço que entra é o valor total da negociação. O Roleza custou 11 milhões de euros, mais de 60 milhões de reais. A contratação mais cara da história do Santos. É mentira minha ou não? Só aí faltam 140. Quanto custou o Tiquinho Soares? 3 milhões de euros. Faça as contas. Quanto custou o Tassiano? 4 milhões e meio de euros. Faça as contas. Quanto custaram os zagueiros que chegaram agora? Caralho! Porra, mano. De 200 milhões. Eu só li aqui, entendeu? Com certeza. Uhum. Mas a expectativa do Santos dentro desse momento é um momento de ter muita responsabilidade, né? num projeto de profissionalização que o Santos vem tendo, no controle da sua receita e da sua despesa. Há controle? Por que mesmo jogando Série B, então, terminou o ano deficitário, quando você poderia ter um gasto muito menor jogando uma competição de muito mais baixo nível? Se você controla a sua receita e despesa, por que o Santos foi deficitário em 2024, mesmo com uma receita superior a 2023, se você tem algum controle? Por que o Santos apresentou o balancete do primeiro semestre esse ano com 80 milhões de déficit só no primeiro semestre de 25? Só no primeiro semestre de 2025, o Santos gastou 80 milhões a mais do que arrecadou. Que controle é esse, presidente? Os números não mostram o que você está falando. O senhor está delirando. Se você avaliar o plantel do Santos individualmente, é um excelente plantel. Meu Deus! Olha isso, olha o nível de delírio. O nível de delírio. O Santos contratou... O Santos tem 3 laterais direitos. Nenhum funciona. O Santos paga 1 milhão pro Mike, que mal jogava no Palmeiras e quando jogava era mais ponta do que lateral. O Santos tá como titular hoje Igor Vinícius, que foi um cara chutado do São Paulo.
O Santos tem o JP Chamon, que é o menino da base, que não tá pronto o suficiente ainda, mas pode ser que tenha um futuro e tal, mas não funcionou até aqui. O Santos teve que contratar 2 zagueiros nessa janela agora, porque o Santos não tinha zagueiro para jogar o Campeonato Brasileiro. O Santos tomou 6 do Vasco com o Luizão de titular. Um absurdo. E o Luizão custou dinheiro. Custou 5 milhas do Novo Horizontino. Entendeu? E foi feito um contrato com um cara enorme. O Santos tem... se você pegar os... Vamos pegar todos os centroavantes do Santos no campeonato, David Washington, Chiquinho Soares, Lautaro Dias, os caras não tem, e até o Neymar, que às vezes jogou de falso 9 também, esses caras juntos não tem 6 gols no campeonato, 7 gols no campeonato, 4 centroavantes. Então peraí, o elenco do Santos é excelente, a bola do jogo sobra pro Guilherme e ele vai dar um mergulho, ele beija o gramado para finalizar. O elenco do Santos é excelente. O elenco do Santos é fraquíssimo. O Santos não tem jogadores com condição de disputar nada nesse ano. Nada. E é um elenco caro. Comparado, o custo-benefício desse elenco é um dos piores custo-benefício de elenco do futebol brasileiro disparado. Excelente esse elenco, presidente. Desculpa, você não está preocupado com como isso vai bater para o torcedor. Você não está preocupado. Você quer se defender, você não quer ter um exercício de meia-culpa, de humildade, perceber erros e dizer, olha, de fato, erramos no planejamento. Não, não tem. É só bravata. É um plantel que não condiz a classificação que está. Nós, de fato, tivemos problemas com referência à comissão técnica, na formação da comissão técnica. Quando nós definimos a comissão técnica em dezembro do ano passado, nós trouxemos o Pedro Caixinha, imaginávamos, né, como todos, que era quase uma unanimidade o nome do Caixinha. Unanimidade de quem, cara palha? Quem queria Pedro Caixinha, caralho? Quem que queria Pedro Caixinha? Quem queria? O Sormani conta a história de te falando que Caixinha e você mandando ele para aquele lugar, ficando enfurecido. Unanimidade. Olha a comunidade do Santos, todo mundo falava quando você trouxe Pedro Caixinha. Um treinador que nunca ganhou nada. Nunca fez trabalho nenhum. Brigou para não cair no ano anterior com o Bragantino. E era unanimidade, Pedro Caixinha. Você tá de brincadeira, cara. Você tá de brincadeira, cara. Anos, né, dentro desse processo de recuperação e também da chegada da primeira divisão. Sim. Ele não foi tão bem, nós percebemos que teríamos a necessidade, não por causa de resultados em si, nós notamos que havia um problema de ambientação, uma situação das mais diversas, tivemos que fazer essa mudança. Eu não gosto de fazer mudanças da comissão técnica, Rafael. Ano passado, vocês devem lembrar, tivemos a mesma pressão da torcida por causa do Carille, né? Contratamos o Carille para fazer a temporada de 2024, nós tivemos oscilações, algumas oscilações em 24, mas tínhamos consistência, notávamos a consistência do trabalho, que o objetivo era subir, o objetivo era ser campeão e subir. Sim. E é o que acabou acontecendo. Então, nós não íamos fazer nenhuma mudança naquele momento. Sustentamos o Carille durante um ano e alcançamos o objetivo da temporada. Diferente do Pedro Caixinha. E agora estamos com o Vojvoda. Ele nem cita o Kleber Xavier. Ele nem sequer passa pelo Kleber Xavier, que treinou o Santos. Eu acho que a maioria dos jogos até agora do Campeonato Brasileiro, o Santos teve como treinador Kleber Xavier. Ele nem cita o treinador que ele escolheu. E aí, assim, não sei se o entrevistador aqui vai voltar, mas não pode deixar passar. Presidente, você não está esquecendo do Kleber Xavier, que o senhor inventou como treinador no Santos Futebol Clube, que nunca tinha sido treinado nada e treinou nessa equipe, tomou 6-0 no Vasco, em pleno Morumbi. Ele simplesmente fingiu que o Kleber Xavier não existe, não existiu na história do Santos. Rasgou o período do Kleber Xavier. Vojvoda, dentro desse ele só errou no Caixinha. O Kleber Xavier não esquece, isso aí esquece, não foi nada. Nós não podemos também nem fazer tantas exigências, mas ele já apresenta resultados, porque nós temos aí no campeonato 8 jogos, nós temos 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Você vê que é por isso que é muito fácil, com todo respeito ao Rafael do BarbaCast, que é um cara legal. E, pô, obrigado bom, você não me autorizou, mas espero que não desautorize a utilização do vídeo com os devidos créditos. Aliás, vou deixar o link na descrição aqui para a entrevista completa do Marcelo Teixeira no BarbaCast. Se inscreva no canal lá do Rafael no BarbaCast. Mas vocês compreendem, não é uma crítica ao Rafael, tá?
É a mesma coisa eu aqui no Tomando Uma, entrevistar de repente o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paes lá, que agora é CEO e tal. Eu vou fazer as perguntas do que eu conheço a respeito, mas ir muito a fundo é muito difícil para quem não está dentro do contexto. Então é por esse tipo de coisa, por exemplo, se ele faz um comentário desse em qualquer canal de alguém que vai pressionar ele, fala, presidente, você não está esquecendo do Kleber Xavier? Como é que você explica? Na hora. Mas ele pulou o assunto e seguiu e fingiu que nada aconteceu e foi embora, segue para o próximo assunto. É por isso que o Marcelo Teixeira escolhe muito bem os lugares onde ele vai, porque ele sabe que são lugares, como quando ele vai para o Seleção Sport TV, ser entrevistado pelo Rizek, não tem a profundidade que um canal de torcedor do Santos, um canal de um jornalista que acompanha o Santos e cobra o Santos, teria capacidade de entregar numa entrevista, de apertar e pressionar. Derrota dura, uma derrota difícil, onde uma vitória ontem contra o Vitória, estaríamos nós discutindo e já planejando algo melhor no campeonato. Né? Mas não aconteceu, temos 11 jogos ainda pela frente e nós estamos muito... Não, o Santos tem acho que 10 jogos, não é isso? O Santos tem um jogo a menos, são 38 rodadas, eu ouvi dizer que eram 10, não? Bom... focados no objetivo de nós estarmos recuperando desse momento, é um momento onde o planejamento de 26 ele já também iniciou, né? Agora com uma forma diferente, pensando na atual comissão técnica e no grupo de jogadores que nós temos. Maravilha. É isso, assista lá, eu já vou me inscrever aqui no canal do BarbaCast, já vou deixar o meu like. O link está aqui na descrição para a entrevista na íntegra com o Marcelo Teixeira. Eu pulei a parte que ele fala de estádio, ele fala sobre vários outros assuntos, fala sobre Libra, fala sobre um monte de coisa. Eu recomendo demais que você assista. E então, portanto, seja feliz vendo a entrevista do Marcelo Teixeira por lá. Faça isso, tá bom? Agora... é isso, eu quero saber o que você pensa sobre essa entrevista delirante no presidente do clube, Marcelo Teixeira, para o Rafael lá do BarbaCast. O que você consegue tirar disso e qual a situação que você espera até o final do campeonato com o Santos nas mãos desse incompetente. Comentem aí, a gente vai se falando, um grande abraço e até o próximo vídeo.